Você teria levado o Neymar? Cara, eu levaria pela referência, que é essa referência que vocês estão falando do Casemiro, né? Quem tá num grupo de futebol, eu não preciso ser uma referência só dentro de campo. Eu sou uma referência dentro da delegação. E eu levaria o Neymar para ser essa referência por tudo que ele passou até aqui. E vamos falar da lesão no Neymar. A gente sabe que não é uma lesão simples. A gente sabe que uma lesão muscular, ela é muito mais perigosa e muito mais difícil de se curar. Então ele não vai... Para mim, eu acho que ele dificilmente vai jogar 15 minutos. E a gente sabe que o Neymar ele precisa começar a correr, performar, ganhar caixa. E na Copa do Mundo é muito difícil porque a gente não tem um tempo hábil para isso. Entendeu? Então, assim, para mim, né, apesar de todo o talento, por toda a história que o Neymar tem dentro da seleção, ele é mais essa figura de representatividade, porque, cara, é muito pouco tempo. Um baita do jogador, da história dele não se apaga. E o problema, Fabinho, é que quando o Neymar foi convocado, a gente não tinha ainda os detalhes, a informação do tamanho da lesão, do problema que ele tinha na panturrilha, porque existiu até a informação vinda do Santos que ele poderia até ter jogado pela Sul-Americana na semana antes da convocação para a Copa do Mundo. E sendo que até agora ele não conseguiu pisar no campo. Ontem que ele treinou pela primeira vez com chuteira. Então, uma lesão de panturrilha para jogador, e o Fabinho está aqui, não deixa a gente mentir, é uma das piores lesões porque é um dos músculos principais de arranque, de mudança de direção, freio. Então a panturrilha dita o ritmo do jogador. Se você tem algum problema na panturrilha, você consegue jogar com problema no pubis, é difícil, mas consegue. No tornozelo você faz uma botinha. No joelho. Você dá-se um jeito para muita coisa, mas panturrilha, cara, pode parecer mal consegue uma besteira, andar, mas panturrilha é um negócio que é quase que a principal ferramenta do jogador. E verdade seja dita, né? A gente precisa de todo mundo 100%. Né? O nosso elenco não é igual o elenco da Argentina que dão a vida para deixar o Messi no conforto. A gente não tem essa característica, nunca teve. É um time também que não está pronto igual o da Argentina. Então, assim, não dá para fazer teste, por mais que seja o Haiti. O Neymar ele vai precisar de um tempo maior para poder estar 100%. E se jogar, não vai estar 100%. Não, e se fosse essa questão da representatividade do Neymar, concordo que ele é um produto, ele tinha que estar, mas aí podia ter levado ele sem estar como relacionado, né? Já que não vai conseguir jogar, porque aí você teria um João Pedro, de repente, né? Um cara que fosse útil ali realmente dentro de campo. Se a gente soubesse da lesão. Sim. Porque como não se sabia realmente da gravidade, todo mundo achou que ele poderia jogar. Então, é aquele cara, né? Aquele fator surpresa pro segundo tempo, pode ser útil e tal. Agora já não... Nem isso pode ser, né? Lê, eu acho que o Neymar ele tira muita pressão e nós debateremos o Neymar. Claro, tá certo, o Maurício tem que levantar mesmo, é o Neymar, é o maior expoente, mas ele talvez mascare alguns problemas que nós temos dentro do time. Hoje o Neymar, com 19 anos, dentro desse time mal organizado e mal arrumado, talvez ele não rendesse o que normalmente deveria. O time é mal arrumado. Ontem a gente conversou sobre a Argentina, vimos o funcionamento de jogo da Inglaterra, no caso, de outras equipes. Parece que as coisas se tornam fáceis e mecânicas, mas isso vem com trabalho. O Ancelotti teve muito pouco tempo e esse time ele é mal arrumado. O meu maior medo é colocar o Endrick hoje, vamos lá, e a bola não chega redonda para ele nenhuma vez e ele sucumbir à mediocridade junto com o time, porque o time é medíocre. Quando eu falo medíocre, é no sentido da palavra média mesmo. Sabe? Brincando com o Maurício, há muito tempo atrás dava para fazer outras coisas. Por exemplo, você não tem laterais. Vamos ser muito honestos. O Danilo pediu para jogar de zagueiro aqui. No Flamengo, ele é reserva do Flamengo. Você colocar ele lateral direito. Douglas Santos, teve o auge dele lá no Atlético Mineiro, tudo bem, joga na Rússia, a gente não vê. É um lateral arroz com feijão, muito arroz e feijão. Poderia, vamos lá, vamos sonhar. Não vai acontecer, tá? Eu e o Maurício já fizemos isso aqui com o alemão também. Vamos sonhar. Alisson, aí você põe o Bremer, Marquinho e Gabriel, o Magalhães, ok? 3 zagueiros. 3 zagueiros. Do lado direito você pode pegar o Ryan, que é um cavalo, um cara que arrasta, que leva, que tem essa velocidade para ir e voltar, fazer a marcação lá no fundo. E se ele cansa, você põe o Luiz Henrique. Você põe outro Luiz Henrique, você usa como ala, tá? No jogo da Argentina, é bom lembrar que até o Messi foi lateral direito no começo do jogo, quando tava 0-0. Vai, arrasta. Do outro lado, Martinelli joga assim no Arsenal. Ele joga pela faixa esquerda do campo. Ok. Pega o meio campo, coloca Danilo com a sua mobilidade, a sua força, a vivacidade no meio campo e deixa o Guimarães, tá?
Aí você pode escolher se você joga o Rafinha centralizado, como ele faz no Barcelona, se você joga o Paquetá centralizado, se você se tem o Neymar, ele pode fazer, o Matheus Cunha pode fazer. E à frente, você coloca Vini Júnior e Endrick. Nossa. Cara, e aí? É que agora não vai dar pra fazer isso. Sim, Lelê, é uma pena. Teria que ter feito no ciclo, testado o esquema tático pra chegar na seria Copa. um time melhor protegido, um time com meio campo mais vivo, mais brigador, o Fabinho falou, e um a opção ataque tem que- incrível. Não, a gente teria que ver na prática Sim. como ia funcionar Nós- isso aí. Por nós- isso que tinha que ter um tempo pra testar. Tempo né? maior. Porque- Mas, Lelê, é incrível, nós não temos laterais, então você tem que abrir mão do que você tem de maior. O Bremer é um jogador, um zagueiro, que joga na Juventus da Itália com autoridade. Jogar na Itália não é fácil. Um cara rápido, um cara que sai. Agora você põe o Danilo, reserva do Flamengo, como zagueiro, como lateral direito titular, e hoje o Brasil vai precisar do quê? Vai estar lá atrás, principalmente até contra a Escócia. Vai prender a bola. Qual é o lateral que passa? Qual é o lateral que vai passar para fazer o cruzamento dentro da área para ser aproveitado? Qual o chute de fora da área? Como que esse time vai preencher o meio-campo? Não, é que assim, aí a gente difícil. tem que ver também, claro, o problema de laterais, ele é um problema Mundial. de fato, mundial, não só do Brasil, tá cada vez mais escasso, bons laterais aí. Só que, além de tudo, de já ser um problema, a gente teve problemas de desfalques, né? Porque o Militão, que podia fazer bem essa lateral, machucou, não foi pra Copa. E depois o Wesley, o único lateral que a gente tinha com essa função de ser um cara que apoia mais, que chega ali Esteban e Rodrigo do lado direito, Lelê. Então é claro que tem tudo Perdeu isso tudo. também. Mas ainda assim, cara, o Danilo contra o Marrocos, ele conseguiu consertar um pouco da besteira que o Ibanez tinha feito no primeiro tempo. Porque ele quando conhece a posição, né? E o É. Ibanez, ele é mais zagueiro, ele tá jogando mais zagueiro do que propriamente de lateral. Ele tem essas características, né? Quando o Danilo sai, gente, futebol é simples, né? O time do Marrocos, ele sentiu ali a fraqueza, o desentrosamento, né? E a falta de organização do time brasileiro. Então, eles acabaram crescendo bastante no jogo, na partida, né? E você vê como a importância da referência dentro de campo. Você vê que um time que não teve tempo para treinar, um time que está desorganizado, quando ele não tem uma referência, Sim. né, que comanda o time, que chama, que cobra os companheiros, todo mundo se perde. Então a gente acaba entrando naquilo que eu estou falando da previsibilidade. Nós somos hoje um time muito previsível, porque o nosso jogo está onde? Está no Vini Júnior. Desorganizado. Né? E a gente fala, com a análise de desempenho, do jeito que tá. Se nós que estamos aqui, se a gente vê, rapaz, os nossos adversários vê também. Claro. Então, se dobrou a marcação no Vini Júnior, a gente não tem mais nada. Até porque uma apresentação que ela não é bem feita, acaba tirando a confiança do próprio Rafinha, do próprio Paquetá, entendeu? Aí o brasileiro fica bravo, né? Porque a gente sente, por exemplo, já deu toda uma polêmica quando o Olise deu aquela entrevista falando que não sabia quem era o craque do Brasil, que ficou pensando, aí o brasileiro já fica puto e tal. Mas o Onari, o meio-campista de Marrocos, ele deu uma entrevista agora também, que já tá viralizando, os brasileiros comentando e tal. Ele falou, a gente acha que o jogo contra a Escócia vai ser mais difícil que o jogo contra o Brasil, porque é um jogo muito mais físico. Ele deu essa entrevista falando. E aí os brasileiros já estão putos, falando, ele tá achando que a Escócia é pior que o Brasil e tal. Mas não é. Às vezes é a visão do atleta dentro de campo, pela organização, pela parte física. Tanto que ele deixa claro, a Escócia vai ser um jogo mais físico pra gente do que o Brasil. Mas o jogo pro Marrocos, ele foi muito mais fácil do que propriamente dito a seleção brasileira. Porque quem tá aqui do outro lado? Marrocos. O Marrocos ganhou o quê? Com todo respeito Sim. e aonde os jogadores jogam? Não é Uma nada. Copa Africana das Nações na caneta, na canetada. O Brasil não. O Brasil carrega 5 taças nas Copas, o jogador de alto nível, alto rendimento. Lá do outro lado, vamos pra cima que nem índio. Se perder, gente, perdemos pro Brasil. Se ganhar, ganhamos de quem? Do Brasil. Sim. Então, assim, você acaba... Quantas vezes a gente fez isso no próprio São Caetano mesmo, que vocês viram? Era assim, gente, é o Vasco, é o Grêmio, não tem problema. Vamos fazer o nosso melhor aí. Se ganhar, viramos herói. Se perder, perdemos pro Grêmio. Pro Marrocos foi assim, ainda mais tratando de uma Copa do Mundo. Claro. A responsabilidade sempre fica maior pro Brasil. Sempre estava aqui. Lógico. Mas precisa ler o que esse jogador disse. É claro que o brasileiro, ele tem esse negócio. O cara falou que a Escócia vai ser mais difícil que o Brasil. Não é isso. Não, mas Por que ele disse isso? Só pra parte vocês verem. física ele falou. Não, veja bem, o estilo do jogo. Por que a Escócia teve dificuldade contra o Haiti? Como a Por Escócia causa da joga? velocidade. Não. É que a Escócia é aquela imposição física. É Isso. jogo aéreo. E atrás. Ela não é de Isso. sair. A partir do momento que o Haiti falou, me ataca.
Ela não conseguiu, tanto que ela tomou calor. A Escócia, ela achou um gol, faz 1-0 muito rápido e não consegue armar um contra-ataque para matar Tomou o jogo e sufoco fazer do 2-0. Haiti. O Haiti E que finalizou errou- 15 vezes no segundo Sim, tempo. o atacante ganhou um monte de bola aérea, mas por que a Escócia teve dificuldade? Porque ela não é acostumada a propor jogo, ela é acostumada no contra-ataque. Como é que a Escócia vai jogar hoje contra Marrocos? Sim, do jeito que ela gosta. Tô atrás, tô a bola. Entra. Quero ver você entrar. Vai colocar zagueiros muito altos, um sentido de marcação. Tem o McTominay, que é um jogador que ele é o responsável por marcar e levar essa bola, mas a Escócia vai jogar, como você gosta de dizer, reativo, atrás. Ele vai jogar para uma bola, um contra-ataque, uma bola aérea, um escanteio, uma bola lateral. E é mais confortável para eles jogarem. É que quando a gente diferente. fala assim do Brasil, né? O brasileiro fica puto e tal, quando vê essas entrevistas, seja do Olise, do Onari e tal, e o Fabinho acabou de falar aí. Quem tem 5 estrelas é só o Brasil. Só que o problema é que a gente fica com esse saudosismo Isso é bobagem. de um Brasil que não existe mais. Esses caras que Porque, assim, conquistaram não jogam mais. Exato. Aí que tá. Então, assim, o momento, por exemplo, assim, a gente fala, quem é Marrocos? Marrocos ganhou o quê? Tudo bem, realmente, o Marrocos não ganhou nem perto do que o Brasil ganhou. Só que hoje o time do Marrocos foi quarto colocado na última Copa. E o Brasil foi o quê? Então, assim, Atual campeão é o mundial atual sub-20. campeão mundial sub-20. É um time que tá revelando cada vez mais jovens e a gente que parece que é algo que a gente parou no tempo de fazer. Né? Que se a gente pegar, o Brasil de antigamente ia jogar com a Venezuela, com os Estados Unidos, era goleada na certa. Hoje em dia não é mais, gente. Foi 6-0 o último jogo Não é Brasil e mais. Haiti. Só que foi em 2004. Não, na verdade, esse foi o jogo da paz. O último foi em 2016, 7-1 pro Brasil. Então, Agora, quantos jogos sempre que a assim, gente fez sempre assim. nas eliminatórias, a gente tomou calor de quantos times, de quantas seleções que a gente não tomava antes, que era goleada certa. E olha a antes. preocupação dos times melhores defensivamente das eliminatórias sul-americanas é o Paraguai, que dificilmente era furado aqui, ganhava todos os seus jogos de 1-0, 2-0. Tem o Gustavo Gomes, que no continente, pra mim, é um dos melhores zagueiros, é um monstro. Quando pegou os Estados Unidos, eu disse os Estados Unidos, ele tomou um sacode de 4 que era pra ser 8. Por quê? Porque tem jogadores que jogam na Europa, que é um outro nível, e o Brasil tá tendo dificuldade. Porque é o tempo de trabalho. Hoje, quem é melhor goleiro hoje? O Bono ou o Alisson? Quem é melhor lateral direito? O Hakimi ou o Danilo? 1000 vezes o Hakimi é o melhor do mundo. E outra coisa, por não ter uma variedade tão grande de jogadores, ainda que o tempo de trabalho do técnico marroquino seja de 3 meses, que ele é campeão juvenil e é alçado ao cargo de principal, ainda que o tempo dele de trabalho não seja grande, os jogadores de Marrocos, a convocação é sempre aqueles caras. Pegam um conjunto. O conjunto Não, já tá- estava o conjunto pronto, tanto tá que é ali, um né? time que foi finalista da Copa Africana de Nações contra o Senegal. Lele, individualidade no futebol tá decidindo cada vez menos. E até o Messi brilha porque o meio-campo da Argentina é monstro, porque o time funciona. Portugal, Enzo, quem é? McAllister e o Depou dão sustentação pro Messi, pro talento dele brilhar. Quem Se é não fosse melhor assim, hoje? O atacante, o centroavante do Canadá, o Larry, ou o Igor Thiago? Então, boa pergunta. Eu gosto muito mais do Jackson Davis, tá? Do Que é o- Canadá, a gente tá É falando. o outro menino que joga no Canadá. Eu gosto. Mas o Canadá, ele tem uma proposta de jogo que é o jogo associativo, do toque curto, de chegar, de criar. Por isso cria tanto, tá? Mas aí é trabalho. Esse menino que eu até citei ele antes, o meio-campista do Marrocos, Boadi, Sim, é que do joga, Lille da joga França. no Lille da França. Cara, Ele engoliu. 18 anos de esse idade. menino joga muita bola. E ele começou a jogar Muita agora bola. na seleção. Então, por isso que que ele eu não era conhecia ele. de ele dois- jogava na base da França, Isso. né? Esse ano ainda ele jogou na França. Esse ano, Ele jogou Ele não na estava seleção ainda em de base da 2022, França. porque 2022 o meio de campo foi muito bem do Marrocos, mas era o Anrabat ou o Nahri, né? Aí esse menino entrou no lugar do Anrabat, que foi muito bem em Ele 2022. tá nesse elenco? Tá na reserva. Tá na O Mickey tá falando que vai vir pra Lusa. Quem? O Mickey tá falando que vem pra Lusa. Ah, é? Fazer o quê? Vai. Tomar um Mas, ó, caldo verde e participar da festa junina. Só se for. O jogo que esse Boadi fez contra o Brasil, cara, ele acertou tudo. Ele ganhou todos os Foi. duelos no meio E do campo. A gente não tem um garoto desse. Entre aspas, claro que o Brasil também teve desfalques, eu não preciso falar que você já citou aqui. 10 O Brasil- segundos, Portugal. Assim, a sorte do Brasil, de novo, que aquele rapaz que joga pela esquerda, ele lesionou. O Sim. O Exazuli. Exazuli. Porque se ele joga em cima do Danilo, Nossa senhora. Era o Ibanes, pior ainda. Ah, ou o Ibanes. Quantos botes errados que o Ibanes Ó, ia dar ali? Deus. Vou fazer uma Ele é parada. Só que antes o Rafael Ishi, nosso Abraço telenauta, pra ele, gente ele boníssima. mandou uma imagem aqui, lá da. Olha lá, ele mandou essa imagem aqui, ó. Aí, ó. Ele entrevistando o Harry Kane com a
a camisa do projeto do Fabinho ali, hein? Tá com moral, hein, Fabinho? Tamo com moral aí, Lele. Deram a camisa pro Top. Harry Kane lá, e o Lele mostrou pra... Bom demais. Muito legal. É só, o contexto aqui é a camisa do Brasil, tá? Ele ganhou uma camisa do Ronaldo Fenômeno, ficou bem... Que reforço da Casé seria, hein? Você viu? Não dá ideia, né? Os caras vão roubar, né? Pelo amor de Deus. Fazer o quê? Não dá ideia. Mas Eu tá quase bom. fui, hein? Mas tinha que morar no Rio. Mas não quis. Ó, tá revelando as coisas aqui.